Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e bom dia a todas. Eu sou Camila, sou PCNP de Biologia aqui da Diretoria de Ensino Norte 1. Estaremos aí apresentando para vocês o ATPC dessa semana da Diretoria de Ensino, no qual nós vamos tratar sobre o novo ensino médio, os aprofundamentos curriculares da área de Ciências da Natureza. Tá? Eu vou ter aqui como colegas PCNPs também realizando esse ATPC com vocês a professora Lilian, que é PCNP de Química, e o professor Paulo, que é PCNP de Física, tá, pessoal? Então, o nosso objetivo hoje é entender um pouquinho melhor, né, como são esses aprofundamentos curriculares, de uma forma geral aí, para que a gente possa, no ano que vem, já iniciar o trabalho nesses aprofundamentos curriculares do novo ensino médio, com embasamento aí mais forte, né, na área de ciências da natureza. Então, a nossa temática será essa, nós iremos abranger a área específica de ciências da natureza. Mas antes, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto do novo ensino médio, né? Então, o nosso ATPC, além de falar especificamente da área, a gente também vai falar um pouquinho sobre o novo ensino médio. Então, sobre como ele se contextualiza na educação paulista nesse ano de 2021 aí, um ano assim divisor mesmo, né, de águas, no qual a gente vem com essa implementação do novo ensino médio. Então a gente vê que é tudo novo, né? Então a gente começa com essa reflexão da novidade, do novo, né? Daquilo que a gente consegue aí vislumbrar como algo novo para nós, professores, que teremos aí que estudar cada vez mais, nos adaptar para trabalhar com esses itinerários formativos, esses aprofundamentos curriculares do novo ensino médio. Então, para iniciar aqui a nossa ATPC, a gente vai assistir juntos uma pequena animação para refletir um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá.
Bom, pessoal, então nesse vídeo, né, essa pequena animação, a gente vê os protagonistas aí da história vivendo num trilho, né? Então tudo que eles vão fazer, eles fazem condicionados ali àquele caminho pré-existente, aquele caminho pré-determinado, né? Então fica aí uma reflexão para que a gente pense no novo como algo bom, né? Algo que vai agregar aí aos nossos conhecimentos, à nossa realidade. Então, o novo ele não vem para desestabilizar, né? Ele vem para somar e também para configurar aí um desafio para que a gente possa sempre estar nos aprimorando e melhorando, ok? Bom, falando um pouquinho sobre o novo ensino médio no estado de São Paulo, né? Ele começou a implementação agora em 2021 para todos os estudantes, né? Da primeira série. E essa nova proposta, ela visa o quê? Ela visa aproximar o estudante das transformações da sociedade e do mundo, né? Permitindo que eles escolham a sua área de maior interesse, né? Para que eles possam aí aprofundar, ampliar os seus estudos, numa perspectiva mesmo de iniciativa, de tomada de decisão, de escolha, né? Então, esse ano de 2021 foi o start inicial aí dessa implementação para que no ano de 2022 ela já se efetive. Mas o novo ensino médio, ele não surgiu do nada, né, pessoal? Ele já vem aí de um contexto histórico, né, do nosso Plano Nacional de Educação de 2014, que mais especificamente na meta 3, na estratégia 3.1, ele traz essa visão da renovação do ensino médio, a partir de práticas pedagógicas com abordagem interdisciplinares e a organização de currículos flexíveis. Então, essa ideia, né, de interdisciplinaridade, de organização de currículos, ela já vem aí desde o Plano Nacional de Educação de 2014, né? E aí, lá na estratégia 3.1, ele também fala da relação entre a teoria e a prática, né, além da abordagem interdisciplinar, por meio de currículos flexíveis, conteúdos obrigatórios, conteúdos eletivos, né? Que no caso são aqueles conteúdos que o estudante pode escolher o seu curso, e a articulação com dimensões como a ciência, o trabalho, as linguagens, a tecnologia, a cultura e o esporte, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, esse novo ensino médio, da onde que surgiu esse debate, essa discussão e essas especificações para sua implementação agora no ano de 2021. Um pouquinho de história ainda, né? Falando dessa contextualização legal e histórica, a gente tem aí em 2017 a mudança da LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases, que trouxe essa possibilidade dos currículos serem organizados como uma parte flexível, né? Que aí seria o que a gente está chamando de itinerários formativos, como está previsto no artigo 36 da mudança da LDB de 2017, né? Que diz que o currículo do ensino médio ele é composto pela Base Nacional Comum Curricular e pelos itinerários formativos, que devem ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, né? E o bacana é que nessa legislação eles enfatizam a questão da relevância dos arranjos curriculares para o contexto local, né? Ou seja, cada estado aí ele pode verificar arranjos curriculares de acordo com a sua realidade, com a sua contextualização regional, né? Porém, eles têm que abranger as áreas aí de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica profissional, tá bom? Bom, gente, aí falando um pouquinho da estrutura, né, do novo ensino médio, ela é dividida, então, em formação geral básica e itinerários formativos, tá? Então, aqui nessa tabelinha, a gente pode ver aí, né, como que ficam essas cargas horárias
de formação geral básica, né? Porque o nosso foco ele é sempre o pedagógico. Porém, para trabalhar o pedagógico, a gente tem que entender, né, essa estrutura aí do novo ensino médio, até para poder pensar em estratégias e metodologias didáticas, né? Então, na primeira série do ensino médio, a carga horária anual de formação geral básica é de 900 horas e as aulas semanais de formação geral básica correspondem a 30 aulas, tá? Na segunda série, essa carga horária ela cai para 600 horas, correspondente a 20 aulas, tá? E na terceira série a gente tem aqui 300 horas, cai pela metade, né? Correspondente a 10 aulas. Então, a formação geral básica, ela compreende os componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, esses componentes, né, eles têm a sua totalidade maior aí, a sua carga máxima na primeira série, porque a partir da segunda série, então, essa carga horária ela vai diminuindo e ela vai dando espaço para os itinerários formativos, tá bom? Bom, pessoal, aí quando a gente fala em itinerários formativos, né, então a gente tem a divisão, formação geral básica e itinerários formativos. Quando a gente fala em itinerários formativos, a gente está falando de um composto, né? Então, os itinerários formativos, eles são compostos de aprofundamentos curriculares e componentes específicos, tá? Então, são esses dois itens aqui que eles vão compor um itinerário formativo. Então, quando a gente fala em aprofundamentos curriculares, nós temos na rede estadual paulista 11 aprofundamentos curriculares que foram propostos aí para serem implementados na rede, tá? Então, nós temos 11 que já vieram da secretaria estruturados, tá? E aí, a gente tem aqui, né, quantas aulas de aprofundamento curricular o estudante vai ter. Então, na primeira série, ele não tem aprofundamento curricular. Na segunda série, ele tem 10 aulas de aprofundamentos curriculares. E na terceira série, 20 aulas, tá? Porém, o itinerário formativo, ele não é composto apenas do aprofundamento. Ele é composto também desses componentes específicos, que são esses componentes curriculares do Inova Educação. Então, a gente tem o projeto de vida, a gente tem a eletiva, a tecnologia e inovação, e temos também a orientação de estudos e as práticas experimentais, no caso das PEIs, as escolas PEI, né, do Programa Ensino Integral, de 9 horas, ok? Bom, pessoal, então, sabendo que o itinerário formativo, né, ele é composto aí dos aprofundamentos curriculares e dos componentes específicos, a SEDUC, ela estruturou aí 12 possibilidades de aprofundamento curricular, sendo 11 de áreas do conhecimento e uma de formação técnica. Então, a gente tem na área de ciências humanas 2 aprofundamentos, na área de linguagens e tecnologia, ciências da natureza e matemática, e temos os itinerários integrados, né, entre ciências humanas e linguagem, ciências humanas e ciências da natureza, ciências humanas e matemática, linguagens e ciências da natureza, linguagens e matemática e ciências da natureza e matemática. Além disso, também temos o itinerário da formação técnica profissional. Bom, os itinerários que são, vamos ver um por um, tá, gente? Os itinerários que não são integrados, eles são únicos, né, na área. Nós temos na área de linguagens o Se Liga na Mídia, na área de ciências humanas, Superar Desafios de Humanas, Eu, Liderança e Cidadania. Na área de ciências da natureza temos o Ciência em Ação, na área de matemática, Matemática Conectada. Agora os itinerários integrados nós temos em Humanas e Linguagens, A Cultura em Movimento, Diferentes Formas de Narrar a Experiência Humana. Na área de Ciências da Natureza e Matemática, Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. Na área de Matemática e Ciências Humanas, Quem Divide Multiplica. Na área de Linguagens e Ciências da Natureza, Corpo, Saúde e Linguagens.
Na área de linguagens e matemática, START, Hora do Desafio. E na área de ciências humanas e ciências da natureza, a cultura do solo, do campo à cidade. Então, é muito importante, pessoal, que vocês conheçam, né, esses aprofundamentos curriculares, já comecem a estudar, a entender do que se trata, quais as habilidades, quais os conteúdos que serão abordados em cada um. Bom, então vamos lá, gente. Vamos entender um pouquinho como é composto um aprofundamento curricular, tá? Então, o aprofundamento curricular, ele é composto de 6 unidades curriculares, sendo que cada unidade curricular é um conjunto de componentes curriculares, totalizando 10 aulas semanais. Vamos entender um pouquinho melhor? Olha só, na primeira série, vocês lembram que a gente falou, né? São 30 aulas de formação geral básica, 5 aulas de itinerários formativos e 5 aulas do componentes do Inova Educação, tá? Então, em todas as séries, o estudante vai ter 35 aulas semanais. Já na segunda série, a formação geral básica vai para 20 aulas, sendo 15 aulas de itinerários formativos, 10 aulas de aprofundamentos curriculares e 5 aulas dos componentes do Inova Educação. Na terceira série, 10 aulas de formação geral básica, 25 aulas de itinerários formativos, sendo 5 aulas dos componentes do Inova Educação. Então, sempre vai ter, gente, 5 aulas dos componentes do Inova Educação, tá? 2 aulas de projeto de vida, 2 aulas de eletiva e 1 de tecnologia. E aí, na terceira série, a gente tem 20 aulas de aprofundamentos curriculares. Tá? Jornalismo e inclusão no esporte, criação e comunicação publicitária. Aqui, gente, é só para ilustrar mesmo, né? Um exemplo rápido. Na área de humanas, ó, para a gente ver um exemplo também, a gente tem aqui, ó, a unidade curricular 1 do aprofundamento curricular Superar Desafios de Humanas, a gente tem aí 5 componentes curriculares, tá? Então, a gente tem ciência, tecnologia e ética, as transformações do espaço geográfico e sociedade, e as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, cultura e sociedade, e uma oficina de produção textual e oralidade. Sempre compondo aí 10 aulas semanais, tá? Isso, pessoal, essas informações a gente consegue na matriz dos itinerários, tá? Bom, pessoal, e aí, sabendo, né, tendo essa matriz dos aprofundamentos curriculares, qual que é o nosso objetivo agora? É pensar no desenvolvimento mesmo desse aprofundamento em sala de aula, o desenvolvimento dessas habilidades. Então, a gente faz um exercício de mão na massa mesmo, de pensar como trabalhar esses aprofundamentos, esses componentes curriculares em sala de aula, tá bom? Então, para isso, a gente vai utilizar aí como padrão nosso aqui da TPC de hoje, esse aprofundamento curricular Ciência em Ação, tá? Que é um aprofundamento curricular da área de Ciências da Natureza, único, tá? Ele não é integrado com outras áreas, e ele visa o quê, né? Ele visa aprofundar o universo fantástico das ciências, abordar temas como origem e diversidade da vida, como os seres vivos interagem, uso de energia, outros recursos naturais, tá? Então, esse aqui que eu coloquei para vocês, esse aprofundamento, ele esse recorte, ele é a carinha, né, do aprofundamento, ele tem esse layout aí. Se vocês devem ter acesso já a esses aprofundamentos, eu vou deixar também nas referências. É importante que a gente já comece a ler, já comece a estudar para o ano que vem poder trabalhar com esses aprofundamentos, tá? E esse aqui é o layout do aprofundamento. Ele traz várias informações do que o estudante vai aprender e como o professor também ele pode trabalhar, certo? Bom, dentro do aprofundamento, gente, vocês lembram que tem as unidades curriculares. Então, temos 6 unidades curriculares para cada aprofundamento, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? A unidade curricular 1 e a 2, e a gente vai focar na 1, tá? Que é a unidade curricular 1, Projeto Casa Sustentável. Essa unidade, ela visa desenvolver com os estudantes o planejamento e a construção de uma casa usando materiais econômicos ecológicos, né? Uma casa sustentável.
utilizando recursos naturais de forma sustentável, reciclagem e também visando eficiência energética. Então, para a gente fazer o nosso exercício aqui de transpor, né, essa unidade curricular para a sala de aula, pensar como a gente pode trabalhar, a gente vai utilizar aqui essa unidade curricular 1, projeto Casa Sustentável. Aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na matriz, né? Para a nossa base, olhar a matriz. Então, nessa unidade curricular do projeto Casa Sustentável, nós temos aqui 4 componentes curriculares. Nós temos os hábitos sustentáveis, eficiência energética, construção sustentável, recursos e sustentabilidade, tá? Então, aqui embaixo nós temos as habilitações prioritárias que o professor precisa ter para ministrar, né, esse componente. Então, no nosso caso aqui, a gente está falando mais especificamente de biologia. Então, a gente vai trabalhar com o componente curricular hábitos sustentáveis, que é para o professor de biologia desenvolver. Tá? São 3 aulas semanais. E vamos ver como que a gente pode, então, desenvolver esse componente curricular, tá? Bom, primeira coisa, pessoal, quando a gente abre lá o aprofundamento curricular, ele traz essas informações para a gente, tá? Então, ele traz quais os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão ali dentro daquele aprofundamento, quais as competências da formação geral básica e quais as competências gerais do currículo paulista que estão envolvidas naquele aprofundamento curricular. Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, eles são preconizados aí pela ONU, né? A gente tem um total de 17 ODS, né, que a gente abrevia para ODS, e eles estão presentes tanto na Base Nacional Comum quanto no currículo paulista, né, como um objeto aí de estudo e de conhecimento para a gente trabalhar também. Então, no caso desse aprofundamento, nós temos aí os ODS 3, 6, 7, 12 e 13. Então, temos boa saúde e bem-estar, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, consumo e produção responsáveis e ação contra a mudança global do clima. Tá? Então, todo o aprofundamento, a gente vai ter essas informações muito importantes que vão ajudar a gente a pensar e desenvolver as nossas aulas. Bom, quando a gente fala das competências da formação geral básica, né, a gente está falando aí dessas competências 1, 2 e 3 da área de ciências da natureza, que elas vêm lá da Base Nacional Comum Curricular, tá? E as competências gerais do currículo paulista, que é abrangente da 1 a 10, que tem também lá no currículo paulista para a gente consultar. No caso das competências de ciências da natureza, tá, que estão lá no currículo paulista também, a gente tem essas 3 competências que a gente tem que entender muito bem o que elas trazem para ser abordado e como a gente efetiva isso na nossa prática docente, tá? Então, a competência de analisar fenômenos naturais, processos tecnológicos, a competência de analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra, do cosmos, e a investigação de situações problema, né? Avaliando aplicações do conhecimento científico e tecnológico. Então, depois é interessante que vocês leiam com calma essas competências, para ter sempre claro, né, o que é pretendido de ser desenvolvido aí dentro do aprofundamento curricular enquanto competência. E aí, pessoal, para começar a trabalhar, a gente tem uma certa autonomia aí, né, nós professores, para poder desenvolver o nosso trabalho, tá? Então, eu como professora, pensando, né, como que eu vou desenvolver o componente curricular de hábitos sustentáveis? Né? Então, pesquisando para elaborar essa aula, para começar a trabalhar, eu trouxe aqui para a gente assistir um curta-metragem chamado Man, de 2020, né? Que é uma pequena animação do Steve Cutts. O Steve Cutts, ele é um ilustrador e um desenhista, né? Produtor de vídeos inglês, que ele fez muito sucesso há um tempo atrás com alguns vídeos que ele produziu em relação à ação humana sobre a natureza e também sobre questões intrínsecas do ser humano com ele mesmo e com o meio em que ele vive, tá? Então, eu achei bacana trazer para iniciar aí o trabalho
nesta aula, neste aprofundamento curricular. Então, vamos assistir um pouquinho e depois a gente fala sobre o vídeo. Bom, pessoal, então esse vídeo, né, essa animaçãozinha foi uma escolha minha, né, assim, pensando em iniciar mesmo, né, fazer uma sensibilização com os estudantes sobre essa temática que a gente vai desenvolver dos hábitos sustentáveis, né. Então, é só uma sugestão, claro que a gente está trabalhando aqui com um exercício de como a gente pode desenvolver e aprofundar esses componentes aí em sala de aula, tá? Lembrando que a gente está tratando de hábitos sustentáveis, esse é o nome do componente, 3 aulas semanais. Então, uma sugestão é a gente começar com esse vídeo, né? E aí, pessoal, o que é importante a gente fazer, né? A gente buscar lá no currículo paulista, tá? Lá no organizador curricular da área de Ciências da Natureza, quais os objetos de conhecimento e as habilidades que a gente pode trabalhar. Então, a gente lê mesmo, né, esse organizador curricular e vê o que a gente pode encaixar nesse tema. Então, por exemplo, na área de biologia, eu achei bem pertinente, né, fiz uma leitura aprofundada, colocar o fluxo de matéria e energia, cadeias e teias alimentares, metabolismo energético, equilíbrio de ecossistemas e soluções para situações de ameaças ao equilíbrio do ecossistema dentro deste componente curricular de hábitos sustentáveis, né? Então, foi uma opção minha enquanto professora, né? Então, a gente está trabalhando com o currículo paulista, que o aprofundamento, ele é trabalhado dentro do currículo, e aí a gente vai desenvolvendo esses objetos, essas habilidades, dentro aí dessa temática dos hábitos sustentáveis. Então, um exemplo, né, a gente trabalhar cadeias e teias alimentares, né, a gente entender como é importante, né, cada nível ali trófico, tanto de energia quanto de nutrientes nas cadeias alimentares, nas teias, como cada ser vivo, como cada indivíduo importa ali naquele ecossistema, né? Então, que o ser humano, ele não é superior aos outros seres, né? Então, é bacana, né? Uma opção aí que a gente pode abordar é trabalhar justamente essas teias alimentares para falar um pouquinho desses hábitos sustentáveis. Então, a gente pode aprofundar esse conceito, né? E também a gente traz aí a questão ainda de equilíbrio, né? A gente trabalhar com a composteira, né? Então, um hábito sustentável elaborar uma composteira, né, construir uma composteira nessa casa para que a gente possa fazer a biodigestão dos resíduos orgânicos, para que a gente possa ter fertilizante, né, até para uma possível horta aí, algo. Então, assim, aquilo que nada é desperdiçado, né, então aquilo que sobra de alimento a gente consegue repor aí na natureza em forma de fertilizantes naturais. Então, também é uma abordagem que a gente pode trazer nesse componente, trabalhar com esse conceito, né, de compostagem. E aí, outro objeto de conhecimento que também dá para a gente trabalhar são os ciclos biogeoquímicos, né? Então, a gente tem poluição do solo, água e ar, e como os hábitos sustentáveis estão incluídos aí neste objeto de conhecimento. Então, a gente pode, por exemplo, trabalhar o ciclo da água, né?
pensando, né, explicando para os estudantes primeiro como é o ciclo da água, como funciona, quais são as etapas de condensação, evaporação, transpiração, precipitação. Então, trabalhar mesmo esses conceitos, esses conteúdos, e aí a gente fazer um link com os hábitos sustentáveis, na questão de, primeiro, entender como a água cicla, para depois a gente poder, então, pensar em reutilizar essa água, em gastar menos água, né, em pensar em hábitos que levem aí à sustentabilidade do ciclo da água. E aí, pessoal, não esquecer, né, esse aqui é um pequeno exercício que a gente fez, que vocês têm que reproduzir aí na escola, dentro das áreas, né, de conhecimento. Aqui é apenas um pequeno exercício de como a gente pode, um raciocínio lógico de trabalho para o professor, desde lá do componente da unidade curricular, né, não, desde o aprofundamento curricular até a unidade curricular, até o componente mesmo, como que a gente pode fazer esse percurso, lembrando da interdisciplinaridade. Então, a gente não vai trabalhar de forma estanque, né? Então, o professor de biologia ele não vai trabalhar os ciclos, por exemplo, biogeoquímicos, de forma estanque. Ele vai fazer as associações com química, com física, né? Ele vai, a questão da digestão, por exemplo, quando a gente trabalha com a composteira, né? A gente pode trazer os conceitos químicos, fazer interligações para primar pelo desenvolvimento dessa interdisciplinaridade. Então, as unidades curriculares, elas já são desenvolvidas de forma interdisciplinar, e na área de ciência da natureza, a gente deve deixar isso mais claro e mais explícito ainda para os estudantes, tá? E aí, pessoal, uma coisa bem recente, né, que foi lançada semana passada, no dia 1 de outubro aí, na orientação para os diretores de escola, foram os mapas, né? Os mapas são o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Então, o que a SEDUC fez, né? Ela estruturou um material, está em fase de estruturação, alguns estão prontos, outros ainda não, para apoiar o professor no desenvolvimento desses componentes curriculares, tá? Uma coisa importante é que os mapas, eles não tiram a autonomia do professor de, como eu fiz aqui, né? Da gente pensar em trazer um vídeo, uma animação, de trabalhar um objeto de conhecimento, ele não tira essa autonomia, mas ele dá um suporte e uma sugestão para que o professor trabalhe, tá? No momento, a gente tem as versões preliminares destes mapas, e a versão final vai ser disponibilizada logo no comecinho aí do ano que vem, tá bom? Bom, aqui é a carinha, né? A estrutura aqui de um mapa, tá? Olha lá, tá em construção, então a gente tem aqui uma outra unidade curricular, tá, gente? De um outro aprofundamento, que a gente tem aqui as zoonoses tropicais, eu trouxe como exemplo, que o professor de biologia vai trabalhar, né? Então, o mapa, ele traz como o estudante pode trabalhar, né? E como o professor pode orientar. Então, olha lá, mobilizam conhecimentos prévios sobre procedimentos de busca de informações, investigam as zoonoses mais comuns no Brasil, elaboram um diário de bordo, tá? Então, são sugestões metodológicas aí para trabalhar com os componentes curriculares dos aprofundamentos. Tá? Olha aqui mais um exemplo, né, das zoonoses tropicais. Então, são 2 aulas por semana, os professores de biologia que ministram, e aqui no mapa ele dá os objetivos do componente. Então, assim, ele aprofunda, né, pessoal? Ele dá algo assim mais aprofundado para o professor, mais detalhado, tá? Então, ele dá até aqui, olha, o desenvolvimento, semana 3 e 4, ele vai dando semana por semana, né? Então, a sugestão que os estudantes façam uma pesquisa, né? É uma sequência mesmo de aulas para apoiar o professor, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Aqui eu trouxe alguma bibliografia para vocês, né? Tanto da parte aí legal, que vai apoiar o pedagógico, como os itinerários do novo ensino médio, tá? E a gente vai continuar aqui na nossa reflexão, no nosso aprofundamento de estudo, nos componentes de química e depois nos componentes de física. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Vamos seguir agora com química. Obrigada, Camila.
Agora eu sou PCNP Lilian, de Química, e vou falar, claro, né, da disciplina de Química, dando continuidade no aprofundamento curricular Ciência em Ação. Então, nós vamos utilizar o aprofundamento curricular na área de Ciências da Natureza, como a Camila já disse. A unidade curricular 1 é o projeto Casa Sustentável. Em Química, terá o componente Recursos e Sustentabilidade, e na disciplina de Química são trabalhadas 3 aulas semanais. E quem pode lecionar esse componente? Somente o professor de Química. Ele poderá explorar os objetos de conhecimentos como geometria molecular, arranjo eletrônico, ligações químicas, interações intermoleculares, solubilidade, propriedade dos compostos e também temas voltados ao meio ambiente. Então, nessa unidade curricular, o estudante ele tem como proposta ampliar a visão de mundo, de modo a intervir de forma consciente na vida em geral. E o tema que o professor pode propor para esses estudantes é melhor aproveitamento de recursos naturais, reciclagem e eficiência energética. Então, nessa unidade curricular, no final da unidade curricular, será proposto uma construção de uma maquete de casa sustentável, que será mostrado no final, né, posterior, pelo PCNP Paulo. Bom, as habilidades trabalhadas, nós temos a ODS, né, que é Objetos de Desenvolvimento Sustentável, que a PCNP Camila já explicou. Nós temos as competências da BNCC e as habilidades do Currículo Paulista. Então, começando da direita para a esquerda, Currículo Paulista, nós temos a habilidade de 1 até 10, né, contemplam todas. As competências da BNCC, que é esse quadro do meio, nós temos a 1, a 2 e a 3. E os objetos de desenvolvimento sustentável são 5, o 3, o 6, o 7, o 12 e o 13. Então, é boa saúde e bem-estar, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, consumo e produção responsáveis e ação contra a mudança global do clima. Então, só para relembrar, nós podemos tratar, por exemplo, do objeto de desenvolvimento sustentável 6, que é água potável e saneamento. Nós podemos falar sobre tratamento de água, melhor aproveitamento dela, né? Solubilidade, ligações químicas e também podemos falar sobre aquecimento global, né? Voltado para o efeito estufa. Então, um exemplo de habilidade retirado, isso aqui é um recorte do currículo paulista. Então, um exemplo da habilidade é a habilidade 104, né, que é avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis. E os objetos de conhecimento, a gente pode trabalhar, como já foi dito anteriormente, soluções e concentrações, ciclos biogeoquímicos e agentes poluidores do ar e da água. Então, o professor pode iniciar essa unidade curricular com a seguinte pergunta, são duas. Então, primeiro, o que é uma casa sustentável? E espero os estudantes responderem. Né? No começo eles devem ficar meio quietos, mas depois eles vão se soltando. E depois, como seria o espaço físico, né, dessa casa sustentável? Deixa os estudantes discutirem, opinarem, né, mesmo se tiver divergência entre um estudante e outro, o professor deve coletar, deve mediar também, se for pertinente, né, e fazer a conclusão que é um local que deve manter uma relação equilibrada e de respeito com o meio ambiente. Então, aqui nós temos alguns exemplos de temas que podem ser utilizados na aula. Então, sistema de coleta de água de chuva, projetos sobre redução e reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, então é a coleta seletiva do lixo, né? E realização de mutirões para a construção de composteira ou minhocário.
Também pode ser trabalhado, no decorrer dessa unidade curricular, vídeos do YouTube. Então, tem vídeos curtinhos e tem vídeos um pouco mais longos, aí, em torno de 26 minutos, né? Então, reduzindo o consumo de plásticos, ele tem em torno de 26 minutos e meio. Lixo Extraordinário tem um trailer que eu acho que já mostra bem a ideia do filme, que é de 3 minutos e meio também, mais ou menos. Tem esses 6 graus, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, 6 graus que podem mudar o mundo, fala sobre o aquecimento global e os danos que vai causar, né? Esse daqui tem em torno de 9 minutos, e Entre Rios também é um pouquinho longo, né? Entre Rios, a urbanização de São Paulo, tem em torno de 25 minutos. Eu vou mostrar para vocês agora esse filme que é bem curtinho, tem em torno aí de 9 minutos, que é 6 graus que podem mudar o mundo. Global warming doesn't just mean the slow increase in average temperatures, it completely changes the way the Earth system operates, which is why we can see droughts in one place, floods in another, or even a succession of drought and flood in the same exact location. Where does the next superstorm hit? The next scorching heat wave? The next catastrophe? As the world warms degree by degree, the debate has ended. It's very difficult for people to visualize the future impacts of global warming, and it's something that I really wanted to try and do, to help people visualize the reality, because it isn't actually intuitive that the emissions from your car exhaust are going to be melting a glacier in the Himalayas in 50 years' time. Predictions are alarming. In 4 decades, glaciers in the Himalayas, the source of water for millions, could be gone. Within 50 years, Greenland's melting ice sheet could be unstoppable. Current data show the average global temperature has already risen 0.8 degrees Celsius. It took nature 150,000 years to make the Great Greenland Ice Sheet that's now melting into the sea faster than at any time in history. As it disappears, rising oceans will flood coastal cities around the world. By the end of this century, the Amazon rainforest, home to half the world's biodiversity, could wither to an arid savanna. Victoria, Australia's second most populous state, is in the grip of one of the worst bushfire seasons in recorded history. For many, these fires are a warning.
a wake-up call about what climate change can do. As we race toward a planet warmer by 1 degree, the global warming scorecard lists both losers and winners. Fortunes will be made and lost if global weather patterns rearrange where different crops can be grown. Imagine it 6 degrees hotter. The very earliest changes would start high above the Earth. Global warming started with our insatiable appetite for energy. Every switch we flip, every plug, every button we push to turn something on inevitably leads back to a place like this. A small percentage are the greenhouse gases, a cocktail of water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and ozone. They are like a dome over the planet, retaining just enough of the sun's reflected energy to maintain temperatures that support life. As the amounts of those gases increase, they trap more heat and can radically affect the climate all over the planet. Coal, oil, natural gas. But the chemistry of burning fossilized remains of prehistoric plants and animals is inescapable. Carbon dioxide. These 3 fuels combined are the single largest source of CO2 emissions pouring into the atmosphere. Our cause is gone insane, and these wars, they can't be won, and these wars, they can't be won, and do you want them to go on? Why split these states when there could be
Então, depois disso, o professor pode também falar sobre a química verde e os seus objetivos. Então, quais são os objetivos? Sempre é redução. Redução do quê? De consumo de energia, dos dejetos, que são os materiais que são descartados na natureza, da toxicidade, do uso de fontes não renováveis, dos riscos de poluição ao meio ambiente e do uso de matéria-prima. E para terminar, como eu já tinha falado, né, num slide lá no começo da apresentação, é mão na massa. Então, o PCNP Paulo vai falar um pouquinho sobre a construção dessa maquete, sobre a casa sustentável. A proposta é que os alunos façam em grupos e depois façam uma exposição explicando, né, em cada sua maquete, porque não dá para fazer um protótipo direitinho, de repente é só uma ideia do que seria uma casa sustentável, então seria uma maquete mesmo, explicando aqui quais são os benefícios e o que tem nessa casa, diferente das casas atuais. É isso, gente. Aí eu vou passar a palavra agora para o PCNP Paulo. Bom, é isso, pessoal, aqui nós temos as referências, e aí eu passo a palavra para o PCNP Paulo, né, e ele vai dar continuidade na parte de física. Eu sou o PCNP Paulo e eu vou falar do meu componente curricular, que é física. Na área de ciências da natureza e suas tecnologias, a proposta inclui uma forte mudança no comportamento pessoal, buscando alternativas mais econômicas que minimizem o consumo de recursos não renováveis. Dentro do aprofundamento curricular, esse componente é visto em física em eficiência energética. A habilitação prioritária fica com os professores de física, havendo a possibilidade da qualificação alternativa em química. São 2 aulas semanais, num total de 40 aulas, o que é equivalente a uma carga horária de 30 horas. Em Ciência e Ação, na unidade curricular 3, o estudante da 3ª série será convidado a buscar soluções que possibilitem a acessibilidade e a qualidade de vida por meio do conhecimento científico e tecnológico. Finalizando, na unidade curricular 6, será proposto o desenvolvimento de um projeto investigativo a partir da identificação de um problema local, voltado para as temáticas como redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Na organização do currículo, para cada unidade temos os conteúdos, conceitos e processos abordados nas habilidades. Como sugestão de atividade, destacamos o aquecedor solar de garrafa PET. Eles são construídos com embalagens longa-vida pintadas de preto, que tem como finalidade reter o calor do sol. Já a garrafa PET tem a função de proteger o conjunto de influências externas, como ventos e chuvas. E os canos, também pintados de preto, passam por dentro das garrafas e transferem o calor das embalagens para a água. Termosifão é o termo utilizado para esse dispositivo, em que a circulação de água se opera por variação de temperatura. A interdisciplinaridade na realização dessa sugestão estabelece relação entre outras 2 disciplinas além da física, a química e a biologia. Em química, o professor pode abordar a composição original da garrafa PET e o professor de biologia a decomposição como um processo natural de reutilização de materiais, abordando também com os estudantes a poluição ambiental provocada por esses materiais. Da mesma forma que no slide anterior, a caixa de leite pode ser abordada pelo professor de química no aspecto da sua composição e o professor de biologia nas dificuldades envolvidas na reciclagem dessa embalagem. No caso dos canos, o professor de química pode abordar a constituição do PVC, ao passo que o professor de biologia, o aspecto ecológico desse termoplástico. Para uma melhor elaboração e desempenho, listamos todos os materiais necessários para a realização desse projeto. 60 garrafas PET transparentes de 2 litros, 50 caixas de leite longa-vida vazios de 1 litro,
11 metros de cano PVC de 20 mm em meia polegada, 20 conexões T em PVC de 20 mm em meia polegada, um cano de PVC de 100 mm com 70 cm de comprimento para o molde do corte das garrafas PET, uma fita de autofusão ou borracha de câmara de ar, um estilete, 2 latas de tinta spray fosca preta, uma luva, um martelo de borracha, uma lixa d'água número 100, uma cola para tubos de PVC, um arco de serra, 5 pregos, uma tábua de madeira com no mínimo 120 mm de comprimento, uma ripa pequena com aproximadamente 15 cm de comprimento, uma fita crepe com largura de 19 mm, 2 tampões de PVC de 20 mm em meia polegada, 4 conexões L, no caso luvas, de PVC de 20 mm em meia polegada. Selecionamos alguns tutoriais onde esse mesmo projeto foi realizado. Através deles, acreditamos que possam servir como fonte inspiradora e motivadora para a execução na sua unidade escolar, contribuindo ainda mais com o engajamento dos estudantes, professores e escola. Independentemente da atual situação que enfrentamos com a pandemia, o projeto torna-se viável desde que todas as normas sanitárias para evitar a propagação da Covid-19 sejam seguidas. Escolhemos aleatoriamente um tutorial para ser exibido nesse momento e agradecemos profundamente o empenho de todos os profissionais envolvidos nesse grande desafio que é a educação. Nós, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Norte 1, acreditamos que sairemos transformados profissionalmente com o fim da pandemia e principalmente como seres humanos mais fortes e criativos. Hoje a gente está aqui com mais um projeto, o aquecedor de água solar, feito de garrafa PET e caixinhas de leite Tetra Pak. A gente vai fazer todo o processo hoje aqui, montar todas as partes. A gente está com o material todo fracionado, está aqui na bancada que a gente improvisou. Esse aquecedor, ele é um aquecedor econômico, feito de materiais reciclados. Todos eles são materiais sem outro destino, assim. Estou bem contente, né, porque a gente está sempre reutilizando esses materiais, trazendo uma boa quantidade nas oficinas. Hoje também vem uma galera legal, eu aprendi bastante. E muito bem, gente, é assim. Estamos aí para produzir esse aquecedor solar, beneficiar mais um morador aqui do bairro com essa placa. E tomara que vocês todos aprendam aí com os pequenos vídeos que vão saindo. Interesse pelo assunto, que ele é um assunto bem pertinente hoje, que é economia de energias e limpeza, né? Porque a gente, tirando esses materiais de circulação, eles promovem a limpeza do ambiente e assim a natureza nos agradece por mais essa ação de promover o bem-estar social aí com o nosso movimento. Agradeço, tamo junto. Hoje trabalha o aquecedor solar, nossa oficina, né? São muitos movimentos pequenos assim, então ele vai dar um pouquinho de trabalho pra gente, mas são todos movimentos curtos aqui em cima da bancada mesmo. Aí dá para dividir as equipes, assim, que a gente vai fazer várias etapas. Aí quem tem um pouco mais de tino com encanamento, aí a gente fica no encanamento, que são medidas precisas assim, então é bom fazer com bastante cuidado. E aí a gente vai dividir em algumas etapas, que são desdobrar e pintar as caixas de preto, né? A gente faz uma banda, um lugar aí, vai pintar, reunir todas elas e pintar. É bom pintar os dois lados. Aí depois a gente vem fazer uma dobra. Tem caixas que não abre o fundo, não desdobra o fundo. Aí, ó,
A dobra, existem várias dobras. Tem pessoal que corta, mas para usar o mínimo de mão de obra possível, eu inventei uma dobra, que ela é bem simples. Você dobra as partes que já tem o vinco da caixa. E aí faz uma diagonal aqui. Né? E dobra de novo. Do outro lado, outra diagonal aqui. Vou fazer aqui. E dobra de novo a aba. Ela fica com esse formatozinho aqui. Uma gravatinha, né? E aí isso vai aqui dentro. Simples assim. Só isso. Esse é o encaixe. Então aqui eu peguei todas as garrafas iguais, né? Porque ela tem um encaixe. Encaixou aqui. Evita de entrar ar, ela encaixa certinho. Porque se você pega uma de 1,5 litro, a de 1 litro é diferente. Então não vai encaixar legal. Mas aí eu peguei de Coca-Cola porque é que tinha mais na mão. Ela tem uma certa vantagem no encaixe, mas não que isso dê para ser feito com outro tipo de garrafa. Que é um corte no fundo, tá vendo que ela tem uma certa pressão aqui. Que não vai entrar ar, não entra bicho, né? Não fica entrando inseto. Para deixar ela tem uma marcazinha aqui. Daí se cortar um pouquinho antes da marca, pronto, tá feito o encaixe, o corte. Com arco de serra é bem mais fácil do que com o estilete, na verdade, porque o estilete ele pode desviar muito o corte. Aí a gente vai tirando os rótulos e fazendo isso, e pintar. Daí a gente tem essas duas ações primeiro, depois vem as outras ações, que é a montagem de uma série de garrafas. Daí a gente monta, normalmente eu monto com 10 garrafas, mas isso depende muito do tamanho do telhado que você tem. Então se você não tem, você pode pôr menor ou maior, se você tiver um telhado estreito, mas 10 garrafas é um tamanho bom. E a partir daqui aí entra o encanamento, né? Daí é uma etapa que a gente vai cortar várias barras do tamanho que der o comprimento aqui das 10. A gente mede e corta todas as barras exatamente iguais, assim. Tem que ficar bem preciso esse corte, porque como elas são muito coladinhas uma pertinho da outra, depois a fileira de garrafa, se você cortar uma meio centímetro maior, ela fica pressionada, o cano fica meio envergado aqui no meio, entre as outras. Então tem que tomar cuidado, o máximo cuidado para cortar o cano no tamanho exato. Daí se tiver algum maior, vai lá e corrige. Se tiver muitos menores, você vai ter que cortar os maiores do tamanho do menor. Agora, se for o contrário, você vai cortando os pedacinhos que passou. O volume de água que ela vai aquecer é menor do que o volume de água de uma placa solar do cano de cobre. Mas de qualquer forma, você vai ter um volume de água dependendo da quantidade de placas de encanamento subindo.
Ainda tem um cano desse que é de plástico, só que ele é térmico, ele aguenta a temperatura. É um cano branco de PVC também, só que ele é para temperatura. Aqui tem que ficar atento porque não é mais o T. É assim como no começo, que tem um cotovelo. Aí o que fecha esse aqui é um cotovelo, né? Aqui já não vai, como não vai continuar a placa, então você tem que encerrar aqui. Encerra-se aqui e a água vai sair por lá. Então a água fria entra aqui e sobe por esses todos e sai naquele último.
tambor de água. Tá vendo? Ó, quando ele fica vazio, sem água, ele esquenta muito, ó, já está envergando o cano. Então não pode deixar sem água. Se ele está apoiado no telhado, ele tudo bem, aí ele fica firme, né? Como isso aqui não tem pressão de água, peso de coluna d'água, então não precisa nem colar mesmo. E aqui está pronta a primeira etapa. Vamos encher de água agora. De água fria vai abastecer isso aqui. Aí você põe uma boia, como se fosse instalar uma caixa d'água mesmo. Tem que vir com a mangueira da rua, colocar uma boia e ele vai vir abastecer isso aqui e a água fica circulando só aqui dentro. Vai esquentando, ele não esquenta, a água vai circulando. E daí usa-se daqui para... Vai abrir. Pode abrir. Recomendo que você apoie o suporte, porque vai ser difícil. Então, o suporte aqui, eu tô com medo dele cair aqui, ó. Exatamente. Colocou uma madeira embaixo dele? Isso, cabelo. Isso, cabelo. Tem diferença, ó, de temperatura. Põe a mão aqui, põe a mão aqui. Aqui já tá quente. Aqui é água fria. Aqui é água fria. Terminamos aqui a nossa instalação. Já está em pleno funcionamento. Já testamos a temperatura da água. E daqui só falta levar para o telhado, né? Embora a gente tenha que fazer as adaptações para casa, literalmente, né? Porque colocar a boia para abastecer o tambor, colocar um tambor maior. Aqui no caso da oficina, aqui está um provisório para a gente observar a água entrando na placa e saindo quente, né? Mas a partir daqui você já consegue o movimento de instalar dentro no seu telhado, né? Porque dali sai água quente, daí é só você pegar essa água quente e pôr dentro do encanamento. E aí o encanamento, Do jeito que eu gosto. tem que ter um misturador. Tem que ter um misturador para vir água fria também, né? Que é a água que vai vir, a mesma água que a água fria que vai abastecer o sistema aqui, já vai um cano pro chuveiro no misturador para você poder controlar a temperatura da água quente e fria junto. A água quente ela sempre é ascendente. A partir do momento que o cano saiu dali, ele tem que estar sempre subindo. Ele não pode fazer curvas descendo, porque isso trava a circulação da água. Se tiver um cano descendo e juntar uma bolha de água ali, porque a água quente que vai saindo vai soltando microbolhas. E elas vão se juntando nessa ascensão e aí vai criar uma bolha e parar o sistema. Então não pode descer novamente o cano. Saiu da placa, ele tem que ir subindo até chegar no reservatório. E tá pronto. Aí para cada 100 litros d'água, né, essa metragem de espaço é o suficiente para aquecer essa água, né? 1 por 1 é o suficiente. Para 200 litros seriam 2 por 1, né? Quando você faz ele reto, ele pode ter a incidência de voltar a bolha para cá, tanto para cá quanto para lá. A bolha não tem destino certo, a não ser quando você está, porque você não vai usar água direto no sistema, então ele vai ficar
só na pressão dele mesmo. Ele não tem uma correnteza, cara. Uma bomba d'água fazendo ele circular. Faz ele circular só a temperatura. A água esquentou, ela vai subir. Ela subiu, a fria desce para abastecer. Então se ele está plano, a água quente pode voltar para cá, fica andando, ela fica sem circulando de maneira irregular. Lugar alto para ela ir, né? Circulando de maneira irregular, né? Irregular. Então pode voltar para um negócio outro e o sistema fica parado.